Muitas batalhas venci, muitas ainda vou enfrentar. Muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar. Meu escudo é minha fé, minha espada é orixá. Tenho meu corpo fechado nas rezas do Jagutá. Todos nós aprendemos na escola, especificamente na disciplina de História, que a chegada dos colonizadores em território americano foi a partir de 1492. Contudo, no Brasil, o processo de colonização efetivo se inicia em meados de 1600, após o descobrimento de fontes de lucro satisfatórios, que seriam o ouro, cristais preciosos e especiarias, que eram a energia motriz do capitalismo mercantil. Para que a colonização acontecesse de forma eficiente, uma das armas empregadas pelos colonizadores era o apagamento cultural dos povos originários brasileiros e africanos, através da imposição da cultura ocidental. Essa imposição se tratava da substituição da língua, vestuário e hábitos cotidianos do colonizador, o que acarretava em uma desconexão do colonizado com suas raízes ancestrais, fazendo com que seus ritos e práticas caíssem em esquecimento. Mas nem todos os colonizados aceitavam de bom grado essa imposição e criavam mecanismos de resistência, que eram combatidos pelo colonizador através da violência física, como os açoitamentos, e através da violência simbólica, como a violação das mulheres. Um desses mecanismos de resistência foi o sincretismo, que se trata de uma fusão de elementos de diferentes religiões, surgindo, a partir disso, uma nova vertente religiosa. O sincretismo ocorrido no Brasil juntou elementos católicos, que era a religião do colonizador, os ressignificando para que as divindades ancestrais de povos originários brasileiros e povos africanos continuassem a ser cultuados. Um exemplo disso é a associação de orixás africanos a santos católicos. A mistura entre a religião cristã, indígena e africana dá início a religiões ainda hoje cultuadas, como o candomblé, a umbanda e a quimbanda brasileira. Essas religiões contêm ritos sagrados de África, povos originários e elementos católicos, gerando uma mistura totalmente original e característica do Brasil. Diante disso e do poder histórico e de resistência dessas religiões, como é possível que exista preconceito religioso na sociedade brasileira? Bom, com essa pulga atrás da orelha, nós fomos às ruas de Itabira perguntar quais são as religiões praticadas pelos itabiranos e investigar se o sincretismo ainda está presente nas práticas religiosas da população. Você tem alguma religião? Eu tenho candomblé. Sim, eu sou católica e católica praticante. Eu nasci católico, vivo católico, vou morrer católico, que a terra vai me comer católica. Eu acredito em tudo e nada ao mesmo tempo. Sei lá. Não sei se existe um Deus ou se não existe, então eu acredito que sim, eu acredito que é energias, né? A minha religião é essa, eu sou católica, né? Ao longo da minha vida eu já participei de várias coisas da igreja católica, já fui coroinha, mas foi tipo uma forma de eu tentar me conectar com a igreja católica de alguma forma, só que acabou que com o tempo fui percebendo que eu não me conectava e não me identificava de maneira nenhuma. Eu não gosto de denominar muito a egrégora, né? Não sigo uma egrégora certinho, mas eu tenho muita afinidade com quimbanda. Eu sou do candomblé, né? E aqui com o trabalho também atendo muita gente com relação a umbanda, católico. Eu frequento a igreja regularmente. Na minha comunidade eu sou coordenadora de liturgia, participo de tudo dentro da minha igreja, tudo que eu posso eu estou presente. Quando eu era mais nova, eu era católica e depois eu fui para evangélica. Entendi. E aí da evangélica você foi pra Umbanda? Isso. E como que foi essa transição? Foi bem complicado, porque era uma coisa que a gente aprendia numa religião e a gente acabou aprendendo outra coisa, né? Porque, querendo ou não, uma religião fala mal da outra. Sim. E aí a gente vê que não é isso. A gente preza muito o amor, caridade. Então, eu sempre trabalhei com bruxaria, né? Sempre tive essas práticas e eu tinha uma tia que também era mãe de santo, aí eu comecei a pesquisar bastante. Através dela fui para Umbanda, conheci a Umbanda, só que desde o começo eu sempre tive mais afinidade com essas linhas de trabalho, né? Aí comecei a pesquisar sobre na internet, no TikTok, e foi onde eu me encontrei. Particularmente eu vim pela dor, né? Basicamente, às vezes a gente
buscar a Deus no momento mais difícil. E foi nesse momento que eu percebi que Deus mais na minha vida, assim, e decidi seguir. Na verdade, essa religião está em mim desde quando eu nasci, por conta que eu nasci no berço do candomblé. Então, desde pequena, eu tenho estado nisso. Eu já fui em outras práticas, como kardecismo, já fui para católica, já fui para evangélica, budista. Só que eu me encontro e eu sinto como se eu estivesse mais conectada no candomblé, por ser aonde eu sinto um arrepio, sinto, estou em casa. Então, acho que a religião, para uma pessoa escolher, deveria se sentir assim. Foi uma decisão minha, minha família não é toda evangélica, no caso seriam eu e minha mãe, e o restante da minha família é católico, mas ambos seguimos a Bíblia. Já fui até coroinha, eu dormia enquanto o padre estava falando, sim, mas tudo bem. Já fui de coral de igreja evangélica, mas eu nunca me sentia à vontade, era como se eu estivesse presa e como se eu estivesse incomodada com alguma coisa. Eu tenho prática de fé com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso poder superior. A gente toma nossos banhos de ervas, né? Tem algumas que são para limpezas, algumas que são para, como que eu falo, para ajudar a ter o amor próprio. Então, cada erva é algo específico para cada coisa. A gente toma o banho, né, com as ervas, e a gente também pode acender uma vela, um incenso, né, um agradecimento, né, quando a gente alcança a graça. Basicamente são as velas, né? Os padês que a gente oferta também, de oferenda para eles, né? Tanto de Exu fêmea quanto macho. Ervas também a gente trabalha bastante. Charutos, a bebida específica de cada Exu, de cada pombogira. Todos os dias a gente acende uma vela para um orixá diferente, cuidando deles, né? Tem as práticas, por exemplo, tem a frequência dentro do terreiro, temos as giras, que é tanto aberta para os filhos de santo, tanto para os combones que vêm de fora, que é os visitantes. Eu creio que Deus se manifesta não só através da Bíblia de forma sobrenatural, sei lá, um fogo caindo do céu, mas através das notas musicais também. Isso, né? Que a gente respeita muito o Ogã, né? Que a gente é chamado de Ogã, o atabaqueiro. Tenho costume de tocar na igreja, toco na igreja, não somente na igreja, mas em casa, sozinho, eu levo como hobby. E como um dom que Deus me deu, eu creio que é uma forma de eu me achegar a Deus de alguma forma. Porque às vezes a gente tem esse certo preconceito de achar que coisas espirituais e terrenas são coisas totalmente distintas. Mas eu creio que nós não somos seres terrenos com experiências espirituais, mas seres espirituais com experiências terrenas. Eu não desfaço de religião nenhuma, mas também eu busco as orações, que sempre é bom pra gente mesmo, até pro espírito da gente é bom. Olha, eu não vou mentir, eu já sofri muito preconceito aqui em questão a isso, por sair até de guia na rua. Mas assim, eu vejo que em compensação do que era antes, hoje em dia tá bem melhor. Só que as pessoas não têm muito conhecimento, né? Então, eu acho que é falta de conhecimento. Depois, se elas tivessem um conhecimento melhor, eu acho que elas não fariam o que elas fazem, sabe? Já aconteceu muitas coisas, por exemplo, muito mesmo com a minha irmã, que sofreu racismo dentro da escola, e ainda também uma intolerância religiosa. Então, isso foi em peso numa menina de 8 anos de idade, e eu fiquei possessa, fiquei com raiva, e acho que isso é recorrente. Algumas pessoas assim assustam, aquela velha história, você tá mexendo com macumba, você tá batendo pemba, aquela questão toda, não sabe nem o que tá falando, né? Porque macumba é um instrumento de toque, pemba é um giz. Então, quer dizer, às vezes as pessoas não sabem nem o que elas estão falando. Assim, toda religião tem os seus bens e seus maus, mas são as pessoas que fazem isso. Mas, assim, a gente lá, particularmente, a gente não faz isso. A gente faz pro nosso bem, entendeu? Até porque uma vela custa caro, né? Aí, a gente prefere comprar uma vela para usar para o nosso benefício próprio do que para atrapalhando alguém. Bom dia, meus amigos. Eu sou a dona Ana, que eu trabalho no bairro da Praia. Sou benzedeira lá. Então, benzo crianças, benzo adultos, aí visito as casas, vou nos hospitais e gosto mesmo de atender o pessoal. Mas agora a gente está um pouco parado. Mas se Deus quiser, eu vou continuar. Meu nome no civil é Cleberson Ribeiro, dentro do sagrado é Babalorixá Cleberson de Odé. E eu só
Eu não falo trabalho, eu exerço a minha missão, que é cultuar o sagrado e ajudar os próximos, que tem necessidade espiritual, para que tenha equilíbrio, discernimento, prosperidade na vida, saúde. E dentro do seu trabalho espiritual, o senhor toca o quê? Candomblé, de Quito. Eu me chamo Neide Mendes da Costa, né? Da Tenda Santa Rita de Cássia, aqui da praia, de Carroza. E você trabalha com o quê, Neide? Aqui é Umbanda, né? Nós somos bandistas. Nós trabalhamos na prática caridade mesmo, sabe? Ajudando os outros, o que a gente poder fazer, a gente faz. Quando assim, às vezes tem uns trabalhos que a gente precisa fazer para o médico, qualquer pessoa, né? A gente ajuda a comprar material, os médicos ajudam também. Então é todo mundo assim, todo mundo unido mesmo, graças a Deus. Começou primeiro com minha mãe. Minha mãe sofreu uma hemorragia muito forte e eles falavam que ela tinha falecido. E eu fiquei gritando, pedindo: "Oi, Jesus, cura minha mãe, Jesus. Agora nós não podemos, como ficar sozinhos sem minha mãe, Jesus. Vem, Jesus, vem curar minha mãe. Por causa que eu tenho as crianças aí, como é que vai fazer para olhar as crianças? Não vai ter jeito. Manda, Jesus, minha mãe de volta." E fiquei pedindo e meu irmão falava: cala sua boca, porque ela não vai ter jeito mais, ela já faleceu. Falava assim: não, não é não, minha mãe vai levantar. E daí a pouco minha mãe levantou, sabe? E perguntou: "O que foi, filha?" O jeito que começou foi bonito não, porque eu tinha um padrasto que era alcoólatra e quando ele bebia quiumbas marginais, astrais, né, espíritos sem luz, pegava ele e eu ficava enfrentando ele. Até um dia um amigo dele convidar ele para ir no centro espírita, para ele poder se cuidar, que ele só estava bebendo, recebendo um monte de quiumba e estava desempregado. Aí ele foi e me levou junto com ele. Dele me levar, eu continuei e ele não. A Umbanda eu conheci através de necessidade, né? Que foi meu marido que passou mal, ficou muitos dias no hospital internado, que coisa toda. Aí quando falaram que ele estava com câncer, né? Na garganta e tudo. Aí no dia, o enfermeiro, né, falou comigo: "Não, essa coisa do seu marido está errada, isso é coisa espiritual." Aí, como eu morria de medo, né, eu falei: como eu vou fazer, meu Deus? Eu falei com minha mãe, minha filha, como é que vai fazer? Até assim: vamos procurar, se é espiritual, vamos procurar. Aí o enfermeiro levou, né, a gente no baú, que foi meu pai de santo, né, morreu, né. Aí eu comecei, aí foi o primeiro dia, eu quase morri, né. Suei até, foi muito medo mesmo, muito medo, ele contando tudo que tinha acontecido com ele, né, com meu marido. Eu não entendia nada e tudo. Aí pediu um trabalho, aí falou que ia ao trabalho meia-noite no dia, né, e o médico ia à noite para poder assinar, vamos mandar para ele para BH. Aí no dia foi meia-noite, né, aí ia ao trabalho, foi meia-noite 15, mais ou menos, ele começou a passar mal, né, evacuando, vomitando, aquela coisa horrível lá. E foi melhorando, né. Aí passei a noite com ele toda, disse: "Não, vamos esperar amanhã. Amanhã às vezes você assina o papel, nós vamos." Aí passou a noite toda e tal, começou a pedir água, que só dando sinal, né. Aí eu pus um algodão na boca dele, aquela coisa toda. Aí quando foi de manhã, aí o médico chegou, perguntou, né, como que ele estava e tal, ele começou a falar, né, começou a resmungar e tal. O que aconteceu? Está acontecendo um milagre. Aí eu calada, né, que eu antigamente não podia falar nada, né. Aí eu fiquei caladinho e tal. Aí ele pegou e falou que deixar os papéis que eu não ia assinar naquela hora não. Mais tarde a gente olhava.
E nisso aí foi melhorando, foi abrindo a boca, que estava abrindo a boca dele com o aparelho, sabe? Ele não abria a boca mais. Aí ele começou a conversar, falar devagarinho, tudo, né? E nisso aí aí continuei. Aí fez o trabalho, voltei lá mais uma vez, 2, 3, eu morrendo de medo. Aí foi até que aí ele saiu, passou uns 8 dias, saiu do hospital. Aí pediu para ele ir lá, né? Aí começamos a benzer, aquela coisa toda. E aí foi indo com ele, indo. Aí eu estava grávida da minha menina, há 40 e tantos anos agora. Ele falou que eu tinha que ir, né? Que eu tinha força espiritual, não sei o quê. Eu falei, nunca, não vou mexer com isso não. Eu falei, só olhar ele e não vou voltar aqui mais, aquela coisa toda. Então, não, você vai voltar. Cada um nasce com um destino, com uma missão. E eu nasci com essa missão. A questão não é só herdar de família, a questão é nascer pronto para isso. Mas tem os processos para que você possa fazer as coisas e a espiritualidade dá o ouvir que a gente fala e atender nossos pedidos. A gente vê resultado, né, das coisas que a gente faz. Tem acontecido até milagre, graças a Deus. Muita coisa que a gente até, assim, é os guias mesmo. Aconteceu muitas coisas. Eu vi entidade minha curar câncer de uma criança. Pessoas que estavam com problema de coração, que se melhorou, entendeu? Pessoas que não tinham caminho, hoje tem caminho, tá trabalhando, tá com a saúde boa, tá bem com a família. Então aconteceu muitas coisas. Hoje meu padrasto, que tinha confusão comigo, me respeita. Minha mãe me respeita, eles são da igreja cristã evangélica. Criança, às vezes, desenganado, né? Ia morrer e tal. Aí veio, curou, tá aí, rapaz, moça, tá tudo aí, tudo junto aí, graças a Deus. A questão não é ter dom de sacerdócio, eu nasci com a espiritualidade. Sacerdócio é só depois que passa por iniciação, pelas obrigações de ano. Aí quando inteira 7 anos, aí que você vira um sacerdócio. Olha, eu tinha uma tia que era benzedeira e ela falava. Que chique, então é de família. Quando eu morrer, você que vai ficar no meu lugar. Ela falava, né? Coitada, e ela morava num lugar muito coisa, sabe? Assim no mato que ela morava. Um dia eu fugi, fui na casa dela, ela estava sozinha lá. E ela falou, e eu fui fugida, sem minha mãe saber. E eu pensava assim, oh meu Deus, e agora nós vamos apanhar? Que eu levei minha irmã também, sabe? E aí eu falei com ela. Chegou lá, minha tia me deu. Cada uma de nós deu uma moeda. Ela deu uma moeda, né? E eu falei com minha irmã, não vai falar não que onde é que nós somos, não. Porque assim, minha mãe vai bater em nós. Mas se eu soubesse aonde tivesse uma pessoa doente, eu saía caladinha e ia lá benzer ele, sabe? Aí ficou mais falar, né? Que eu tinha força espiritual, que eu tinha que desenvolver, que se eu não desenvolver, que eu era uma médica, que eu podia ajudar a família, que eu tinha o dom, né, de ser uma mãe pequena. Falei uma mãe pequena primeiro. Aí poderia passar depois para a mãe de santo, falar que de jeito nenhum, só falando de jeito nenhum. Aí comecei a frequentar. Aí com pouco tempo, aí comecei a girar, né? Os dias já veio rapidamente também, graças a Deus. Aí depois passei para mãe pequena, fiquei um tempão, aí ele foi embora. Aí deixou na minha mão o terreiro. Aí eu fiquei doida, né? Aí fiquei desnorteada, né? Para tomar conta de um terreiro assim, sem ter muita experiência, né? Aí fui ficando, aí fiz cabeça, fui fazendo as obrigações. Aí depois passei para mãe de santo, aí estou até hoje aqui. Eu utilizo muito velas,
eu utilizo muito farinha, dendê, mel, azeite doce, melado de cana, rapadura. Instrumento musical você utiliza muito? Sim, que chama atabaque, que a verdade o nome é macumba. Macumba é atabaque, é o instrumento musical. O agogô, o sino, o triângulo, esses são os instrumentos que é usado mais dentro do culto. É o terço, o cordão, o copo com água, sabe? Um copinho com água bem? É, com água bem. É. E a faca também. Corta a cobreira. Às vezes a pessoa ia lá com a ferida que não curava, a gente benze cortando com a faca, sabe? E fala as palavras, aqui some tudo. Aqui os guias pedem muito banho, né? Os trabalhos arriados é vela, eu não faço corte, né? Mexo muito com um banho de cachoeira, um banho de pipoca, uns banhos, umas limpezas que a gente faz, que a gente usa, né? O sacrifício é a coisa mais normal que tem dentro do culto, porque o egé, que é o sangue dos animais que é usado, é vida. E a espiritualidade, né, querendo ou não, são espíritos, já foram vivos na Terra. E hoje eles são mortos, né, que é falar de Egum. Né? Então, o egé, o sangue, ele é um transporte dos pedidos que a gente faz. E é tudo retornado para nós mesmos, para dar vida. Que o sangue é vida. E o descarte dessas coisas? O descarte tem que ser feito sempre na terra. Tudo da terra tem que voltar para a terra. Isso é o normal. Nada pode ser colocado em vasilha plástica, papelão, plástico, vidro. Tudo tem que ser coisa que a terra absorve. Porque tudo que é entregue, a terra é nutrida. E, dona Ana, a senhora ajudou muita gente. Ajudou praticamente a Citabira inteira. E como que você Quase todo mundo aqui me conhece. Falar meu nome, todo mundo. Disse que a senhora fazia os almoços das crianças? É de ver, minha filha. E eu tô só sonhando com esse almoço, sabe? Eu fazia um almoço e todo mundo, mas muita criança mesmo. Até hoje eles ficam falando, sabe? Cadê o almoço? Cadê o almoço? Com fome, tá com fome. Mas o que eu pude fazer, eu fiz. Coisa, então, foi muito bom. Trabalhei também lá na associação, ajudei muito lá na associação. E eu fazia as festas lá, sabe, para as crianças. E também eu fazia a romaria para Aparecido Norte, Senhor de Bonfim, de Bocaiúva. Eu costumava de uns 30 pessoas por dia, por noite. Toda quarta, né? Era toda quarta, agora é 15 dias. Aí uma semana para o médico, né? Uma quarta para o médico, outra quarta para o assistente. Hoje tem 50, se eu não estiver enganado aqui, deve ser 58, 59 pessoas que me seguem e que eu ajudo no espiritual, fora os que me procuram fora pedindo ajuda espiritual. Muita gente que eu nem nunca vi. Tem os que gostam, né, frequenta sempre, mas tem muita gente de fora, né, que vem. Você fala assim que tem gente que humilha a gente, né? Sim, que vê com maus olhos. De ver. Já, mas eu não importava, não. Aí que eu fazia. Eu me ajudava, sabe? A vencer, graças a Deus. Eu divulgo que eu sou uma mãe de santo, né? Me pergunta, eu falo, eu sou. Se puder ir lá, quiser ir lá. Mas não sai assim para poder ficar, né? Comentando, falando. Porque a gente tem preconceito, sim. Sempre quando fala, a pessoa fica, né? Meio assim com a gente, com medo. Preconceito a gente tem, sim. Já chegou a acontecer com você, então, de você falar que tem o sacerdócio? E a pessoa afastar até. Com medo, né?
Não, ela mexe com coisa ruim, porque só pensa isso, né? Mas não, aqui, graças a Deus, a gente é caridade, né? A gente procura ajudar, não atrapalhar. Né? E por que você acha que essas pessoas têm esse preconceito, assim? Eu acho que não entende, né? Não frequenta, não sabe. Eu acho que é falta de saber mesmo, né? No início de tudo, sim. Agora, não. Hoje eu não importo com isso, não. E é muito difícil hoje também acontecer de uma pessoa vir e ter intolerância religiosa comigo. Quando tem, eu sento, explico e mostro. Porque muita gente leva isso pro lado macabro, pro lado demoníaco. E as divindades, o sagrado o orixá, não é nada disso. E nem Exu. Exu, pombogira, malandros, preto velhos, caboclo, baiano, boiadeiro. Eles não são demônios, não são diabo. Eles são espíritos que já viveram na Terra, desencarnou, e hoje eles viraram um guardião. Por que você acha que as pessoas encaram esses espíritos como demoníacos? Eu acredito muito que seja por causa das vestes deles, porque eles gostam muito de preto, de vermelho, de roxo, de branco, que nem todas as entidades vestem de preto. Entendeu? Eu acredito que seja isso. E pelas cantigas também que a maioria dos povos faz, e fica colocando o nome de diabo, de Satanás, e não tem nada a ver isso não tem nada a ver com eles. Mas, eu quase que eu nunca cobrei assim nada, né? Assim, muita gente ia, quem quisesse dar uma gorjeta, né? Dá. Sim. Alimento, assim, sabe? Mas eu nunca tinha preço, assim, pra cobrar. Falar é tanto, não. Sabe? Mas isso era o suficiente para a senhora viver? Se a senhora conseguia viver só fazendo esse trabalho? Não, meu esposo, ele era motorista, né? Então ele me ajudava. Aqui para você te gera uma renda suficiente para você ter uma vida digna, de pagar suas contas, de lidar com as pessoas? Não depende, porque é mais a caridade mesmo, né? A gente cobra uma taxazinha simbólica, porque tem que comprar vela, tem muita coisa dentro do terreiro, né? E a gente procura comprar com esse dinheiro, tem as mensalidades, os médicos também que ajudam, com esse dinheiro que a gente mantém no terreiro. Então o dinheiro que você tira aqui é só? Nada. É só para manter? Né? Só manter mesmo, Para mim, sim, isso eu não posso reclamar, não, porque não falta para mim. Ni Urumilinfar, uma apostila, um livro que eu li, tem os mandamentos. Cobra o que é justo. E eu cobro o que é justo. Tanto para mim, como para as pessoas que têm que gastar. Você gostaria de deixar alguma mensagem para quem vai ver isso? Eu gostaria que todo mundo assim, procurasse entender a gente, procurar saber, né, o que a gente faz, o que a gente mexe, para ficar essa coisa de, né, virar as costas para a gente, é caridade, a gente ajuda mesmo, né, e a mensagem é para entender a gente, né. Vim conhecer, né, de fato, para depois... A porta está aberta aí para todo mundo querer ver, querer conhecer, né, aí. As pessoas têm que entender que Deus, o Criador, criou o céu, a terra e tudo que há vivo e invisível no mundo. Que a espiritualidade, o candomblé, a umbanda, quimbanda, não tem nada de mal. O mal é o ser humano que vai e procura. Alguns sacerdotes fazem o mal. Eu não faço, eu não concordo com amarração, eu não concordo de trancar caminho das pessoas. Isso nem a própria espiritualidade aceita. Então, o que eu aconselho a todos que estão vendo e que aprendam, que o orixá é uma divindade, são ancestral nosso, entendeu? Porque nós todos aqui do Brasil, nós temos um pouco
cultura afro. Porque lá, sim, cultua o orixá de verdade. Aqui é tudo mistificado, mas dá certo para muitos. E o orixá não tem nada disso, que é demônio, que é capeta, que é satanás. Isso não tem nada a ver. Isso é a igreja evangélica que fala muito sobre isso, que até a igreja católica, muitas delas, já tem o conhecimento que isso não tem nada a ver. Nós todos aqui somos irmãos. E que todos que procurar, que precisar, procura pelo bem de si próprio, procura caminho, procura discernimento, procura sabedoria, equilíbrio, prosperidade. O Espiritismo não prega ruindade. O mal, o diabo que muitos falam, eu acredito que está em nós seres humanos mesmo, porque nós temos maldade, a espiritualidade não tem. A espiritualidade não existe para poder vir na Terra e pregar o mal. Ele sempre dá caminho, dá discernimento, sabedoria para a gente. Mostra para a gente o melhor, para a gente viver melhor, para a gente ter paz interior, para a gente ter alegria, saúde, caminho, entendeu? Mas não tem nada disso que o povo pensa. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Não precisa ter preconceito, não precisa ter receio de uma pessoa que é espírita, porque está com uma guia, um colar no pescoço. Porque não se faz ninguém mais que ninguém. Todo mundo é igual. Eu quero pedir para você ter muita fé em Deus, né? Que a gente tendo fé em Deus, a gente é curado. De qualquer coisa, tá? E Ele que governa a nossa vida, né? Nossa Senhora, que é a Mãe de Jesus, Divino Espírito Santo, né? Que Ele também visita nós sempre. Então, é o que eu peço à minha família e que continua fazendo caridade para alguém que precisa. Aburu Abuie, Colofé, axé para todos. Que meu Pai Oxóssi abençoe a todos e que vocês tenham muito irê na vida de vocês, que significa muita sorte, muitas coisas boas. Axé Odara para todos.